E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com uma data. Hoje é 10/6/2026. Hoje é uma quarta-feira. Vamos ler Êxodo, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pedindo a Ele direção e orientação na palavra, amém? Nós oramos e Deus ele age com a resposta. Aí você coloca aí que Deus ele trabalha como etapas e processos. Pra quê? Pra gente aprender e crescer. Porque nós estamos em constante crescimento. Por quê? Porque se você não crescer, você não está debaixo da direção de Deus. Estar com Deus, que Deus ele é crescimento. Deus ele faz crescer. A obra de Deus ela tem que ter crescimento, ela tem que ter progresso. Então vamos lá começar com esse estudo sobre Moisés. E como nós vamos falar de etapas e processos, Moisés ele começou esse processo na vida dele quando ele saiu do Egito. Que para Deus trabalhar na sua vida você tem que sair do Egito. Ele saiu do Egito para o deserto. Já é uma grande lição, né, para nós. O Egito significa o mundo, significa o pecado. O deserto significa um lugar isolado, um lugar de aprender. Então é melhor você estar no deserto com Deus do que no Egito com o inimigo. Isso já é uma grande lição. Porque Deus ele não quer as pessoas no mundo nem no pecado. Se você estiver em um desses dois lugares, você não está agradando a Deus. Você tem que se decidir, ou você serve ao mundo, ao pecado, ou você serve a Deus. Então que você venha se permitir ser moldado no deserto para que você continue com a presença de Deus. Vamos começar que nós temos que cumprir etapas e processos para que Deus cumpra as promessas. Coloque aí. Porque que nós temos que cumprir etapas e processos para Deus cumprir promessas. Por quê? Porque Deus ele trabalha, mas nós também temos que trabalhar para Deus, nós também temos que cooperar com a obra de Deus. Você tem que cooperar com o trabalho de Deus, amém? Porque Deus ele trabalha com aliança e com propósito. Deus não trabalha para quem não trabalha para Ele. Deus não faz para quem não faz para Ele. Então coloquei que Deus deu a Moisés uma profissão, porque ele estava aqui apacentando o rebanho. Coloquei uma profissão. Ele era pastor. E um pastor, ele tem a obrigação, ele tem uma responsabilidade. O pastor, ele tem uma responsabilidade. O pastor, ele tem que conduzir. O pastor, ele tem que levar as ovelhas para os pastos verdes, não é? Pastos secos.
Ele tem que levar para fontes de águas, ele tem que proteger as ovelhas, ele tem que proteger dos predadores e ladrões. Um pastor, ele tem que cuidar das ovelhas que se feriram e tem que cuidar das que estão doentes. E ele tem que trazer de volta aquelas que fugiram. E ele tem que trazer e transmitir bem-estar, abrigo e colocá-las no curral. Ou seja, ele tem que cumprir a responsabilidade. Então Moisés, ele estava ocupado, porque Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Então ele tinha uma ocupação, ele tinha uma direção de Deus, ele estava sendo guiado por Deus. Porque ele foi pro Horebe, ninguém vai pro Horebe sem direção. Ninguém vai pro Horebe sem direção de Deus. E ele estava apacentando o rebanho do sogro dele, que era sacerdote. Isso significa que ele estava sendo instruído, que ele estava sendo ensinado. Ele estava sendo ensinado e instruído por Deus. Sacerdote significa alguém que tem legalidade e autorização para falar de Deus. Ele tem sabedoria, ele tem instrução e direção de Deus. Ou seja, Deus ele nos dá sabedoria, estratégia e instrução, amém? Para que nós venhamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então tudo que venhamos fazer seja guiado e dirigido pela presença e pela total dependência de Deus. E ele levou o rebanho para o deserto. E ninguém quer ir para o deserto, né? Mas o deserto fala de aprender. Que é melhor você estar no deserto com Deus do que no mundo com o inimigo. Então se for para você escolher, que você esteja no deserto, no lugar de aprendizado com Jesus do que sem Jesus. Porque o lugar não te define, mas Deus, ele pode transmitir ensinamento no lugar, e ele te tira do lugar e ainda te honra com a presença dele, amém? Porque o lugar que Moisés estava não definia ele, o deserto, mas o lugar que ele estava levou ele até Deus. Então você vai colocar o lugar que você está não te define, mas a quem você serve. Porque Deus ele muda os tempos e as estações, como está escrito lá no livro de Daniel. Ou seja, o lugar não te define, mas a quem você serve te define. Então, nós servimos a Deus, então Deus ele define tudo nas nossas vidas. Então é Deus que muda tudo. Então ele tem o poder de te mudar de lugar, e foi isso que Deus fez na vida de Moisés. Ele estava no deserto, mas só que Deus se apresentou a ele onde ele estava no deserto, tirou ele do deserto e levou ele para cumprir promessas. Ou seja, esse lugar que você está agora não te define, mas você tem que estar com Deus. Então se você está com Deus, ele tem o poder de te mudar de qualquer lugar, amém? E ele vai te mudar para a glória do nome dele. Esse lugar que você está agora não vai te definir, ele vai te mudar, porque Deus vai te mudar, amém? Ou seja, Moisés ele levou o rebanho aonde ele deveria ser conduzido, porque ele tinha direção de Deus. Coloquei direção. E quem tem direção de Deus leva o rebanho para onde Deus manda. Quem tem direção de Deus faz o que Deus orienta. Porque ele não estava ali à toa, né? Ele não estava sendo conduzido por ele mesmo. Aquilo ali foi uma direção de Deus, foi um propósito de Deus. Então onde você está é um propósito de Deus, é uma direção de Deus. E ele está permitindo para que você venha absorver e aprender coisas maiores. Porque se você aprender coisas maiores, Deus vai poder te entregar coisas maiores, amém? Então continue com Deus, que Deus ele vai continuar te abençoando. E ele chegou até o monte de Deus em Horebe, e é onde nós devemos chegar. Esse é o melhor lugar do mundo, chegar onde Deus está. Pode chegar E esse é o melhor lugar do mundo, chegar onde Deus está, chegar onde Deus habita, que é onde? É na presença de Deus, né? Chegar em oração, chegar na casa de Deus, onde Deus habita, na igreja, né? Onde Deus se manifesta. Então que nós venhamos estar onde Deus está.
E Moisés ele estava no Monte Horebe, onde Deus se revelou para ele. Então que nós venhamos ser guiados e direcionados aonde Deus está, porque tem lugares que Deus não está, tem pessoas que Deus não é com elas. Então que nós venhamos estar onde Deus está. Porque se você estiver com Deus, você vai ser abençoado. Se você estiver com Deus, você vai ter a sua família, como Deus deu para ele, não é? Deus deu um abrigo, Deus deu uma família, Deus deu um emprego, Deus deu a presença dele, que é o mais importante, né? Porque nós só vamos ter tudo com Deus, porque Deus é tudo. Nós só vamos ter o melhor da terra com o melhor da terra, que é Deus. Não existe melhor da terra sem Deus. Nós só vamos ter bênção se for com o abençoador. Não existe bênção sem o abençoador. Eu coloquei aqui bênção com o abençoador, porque não existe bênção sem Deus, porque Deus, a maior bênção é ter Deus, porque só Ele é o dono da bênção, e Ele é a maior bênção. Deus, Ele é a nossa principal prioridade. Então Moisés, ele estava onde Deus estava, que nós venhamos estar aonde Deus está, e quando você cuidar do que Jesus te deu, Deus, Ele manda o que você não tem. Então que venhamos fazer aquilo que Deus manda com eficiência, amém? E Moisés, ele foi instruído até um monte, amém? Porque nós que somos cristãos, não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que Deus quer. E Deus, ele orientou Moisés até lá. E Deus, ele vai te orientar onde você tem que estar, amém? E Moisés sabia onde ele estava. Moisés sabia onde ele estava pisando, porque ele conhecia o território. Então, ele sabia que estava sendo guiado por Deus. E Deus, ele estava guiando Moisés para uma intimidade, para uma aproximação. E Moisés, ele tinha um sentimento de querer Deus. Então que você venha ter um sentimento de querer se aproximar de Deus, né? Porque Deus só se revela para quem Deus sabe que vai querer que Ele se revele para Ele. Deus só se revela para quem quer Ele. Então que você venha querer Jesus e a presença de Deus. Então que você venha cumprir as etapas e os processos para que Deus cumpra as promessas na sua vida. Porque Moisés, ele não foi qualquer pessoa. Porque Deus, ele não se aparece para qualquer um. Deus não aparece para qualquer um. E nem em qualquer lugar. Então que você esteja direcionado por Deus e no lugar que Deus quer que você esteja. E Moisés, ele cumpriu a etapa de apacentar o rebanho, ele cumpriu a etapa de servir ao sogro dele em Midian, ele cumpriu a etapa de levar o rebanho até o deserto, ele cumpriu a etapa de chegar até o monte de Deus, Horebe. Então é nas etapas que você cumprir que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Você não está sozinho nessa situação, amém? Deus tem o poder de te mudar a qualquer momento, e Ele vai te mudar, assim como Ele mudou Moisés. E como Ele mudou o lugar de Moisés. Moisés, talvez ele não estava esperando que Deus iria mudar a situação dele, queria cumprir promessas. E talvez você não esteja esperando o que Deus, ele tem preparado para você. Mas Deus tem muitas coisas preparadas para você. E Deus vai fazer você chegar lá, direcionando por Ele e com a presença dEle. Porque você não vai chegar sem a presença de Deus, mas você vai chegar com Deus. Amém? Esse foi o devocional de hoje. Que Jesus te abençoe. Essa aqui é uma imagem de um monte e é muito bonito. Porque o lugar onde Deus vai te levar são lugares bonitos para a glória do nome dele. Amém? Fique com Jesus.